Boa noite, quarta-feira, feriado de finados. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB Bauru, Ana Paula Radiguieri. Ela comenta a decisão recente do STF que proíbe a desaposentação. E você vai ver também. Duas escolas estaduais de Bauru são desocupadas pela Polícia Militar, mas para os alunos não é o fim da luta por melhorias no ensino público. Homenagens e muita saudade marcam as visitas aos 5 cemitérios municipais no dia de finados. E feriado também é dia de teatro. Companhia Itinerante leva reflexão sobre sustentabilidade aos moradores do Jardim Redentor. As duas escolas estaduais de Bauru que estavam ocupadas por alunos contrários à PEC 241 e à reforma do ensino médio foram desocupadas ontem, no começo da noite. Tanto na Escola Luiz Castanho de Almeida, na Vila Falcão, quanto na Escola Guia Lopes, na Vila Dutra, a Polícia Militar entrou e exigiu a saída dos estudantes, mesmo sem mandado de reintegração de posse. A justificativa foi de que os manifestantes invadiram o espaço público do Estado e, por isso, a PM tem a competência para agir. A nossa equipe de reportagem acompanhou a desocupação da Guia Lopes. Cerca de 40 policiais militares participaram da retirada dos alunos da Escola Guia Lopes. No momento em que a PM entrou, havia cerca de 15 jovens na unidade. Amigos e parentes que acompanhavam tudo do lado de fora ficaram preocupados. A gente está extremamente preocupado. A polícia foi totalmente truculenta, ela entrou com os escudos e falou que ia chamar eles para diálogo, levou eles para uma salinha e agora estão fechados na salinha onde tem pessoas do choque em volta e polícia em volta deles cercando eles e pressionando eles de ocupação. Ou eles saem por livre e espontânea vontade ou eles vão sair por repressão. De acordo com a PM, a ação ocorreu com tranquilidade. Só tivemos a dificuldade para cortar o cadeado que eles tinham substituído. Entramos, eles já estavam na cozinha e não houve nenhum tipo de resistência, não houve necessidade de emprego de força física. Dentro do grupo nós temos adolescentes e temos maiores de idade e alguns que não pertencem a essa unidade escolar. Então, essa é a cautela de se qualificar cada um deles. Chamados pelo Conselho Tutelar, os pais dos alunos chegavam aos poucos para levar os documentos dos filhos. Eu entrei para assinar pelo Conselho e o BO deles, que eles vão ser notificados por ter invadido o patrimônio público. Eles querem ver direitinho se foi, feita alguma ação contra a escola, mas está tudo tranquilo, eles não fizeram. Entre os pais que estavam ali, a maior parte apoia o movimento estudantil. Eles estão fazendo manifestação pelos direitos deles, Eles querem o estudo deles, Mas alguns são contra. É o caso da Miriam, mãe do Luiz Gabriel, de 8 anos. Ele é autista e faz reforço escolar na Guia Lopes. Cheguei, ele foi barrado. Ele foi barrado, não pôde entrar. Ninguém deixou, a professora Solange também estava aqui na porta, não deixaram ela entrar também, não pôde ter atendimento. Atrasa todo o tratamento dele, é uma aula que ele perde, é um conteúdo a mais que ele perde, então é difícil. Antes da desocupação, houve momentos de tensão. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! A polícia inspecionou o prédio e constatou que não houve furtos nem danos ao patrimônio. Aos poucos, os alunos deixaram a unidade, muitos acompanhados dos pais. Do lado de fora, receberam apoio. Foi pelos policiais mesmo que mandou a gente sair, porque a gente ia ocupar e resistir para sempre, agora e sempre. Houve alguma ameaça dos policiais em algum momento? Não, mas pelo incrível que pareça, houve da coordenação da escola. Ela fez um grupo no WhatsApp e mandando alunos bater na gente se a gente não saísse. E o gozado é que ela está aí dentro, sorrindo, e os policiais não fazem nada. Muitos estavam emocionados. A gente resistiu muito,
A gente vai resistir, a luta do secundário só está começando agora. A nossa equipe tentou contato hoje com a assessoria da Diretoria Regional de Ensino, mas não obteve resposta. O dia foi de lembranças e de homenagens nos 5 cemitérios municipais. Durante a manhã, o movimento foi tranquilo. Um número maior de visitantes era aguardado durante a tarde. O sol veio forte no dia de finados e ajudou quem reservou feriado para homenagear os entes queridos. O senhor Yoshimitsu aproveitou o comércio ambulante e comprou flores. Ele faz questão de visitar os túmulos da família. Visitar meu pai e minha mãe, certo? E eu acho que é um dia certo para isso, né? E agora eu vou para Tibiriçá, que tem a minha esposa lá também. Para receber tantos visitantes, uma central de informações foi montada no Cemitério da Saudade. Água mineral, cadeiras de roda e banheiros com acessibilidade também foram disponibilizados para a população. Dona Marilene aproveitou para fazer orações. Para ela, homenagear os que se foram é um gesto de amor. É um amor muito grande, que é um amor que não passa, né? Amor de pai, mãe, avós, é um amor que não passa. Uma coisa que mesmo que os anos, né? Você fica com aquele sentimento aqui dentro, aquelas saudades. É tudo muito bom. Pelo menos relembrar os nossos queridos. Bauru conta com 5 cemitérios municipais administrados pela Endurbe. Os portões ficaram abertos hoje das 7 da manhã às 5h30 da tarde e os profissionais da empresa se revezaram em regime de plantão para atender os visitantes. A expectativa é de que 17 mil pessoas tenham passado pelas necrópolis municipais. No próximo bloco, a gente fala sobre a decisão do STF de barrar a desaposentação. Recebemos no estúdio a presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB Bauru, Ana Paula Radiguieri. É daqui a pouco, então fique com a gente. A gente abre espaço agora no Nesp Notícias para falar de um assunto que interessa a muitos trabalhadores, é a desaposentação. O trabalhador que estava aposentado volta ao mercado de trabalho e passa a contribuir novamente com a Previdência, depois tem o valor da aposentadoria corrigido. Mas desde a semana passada, uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, proíbe esse incremento do benefício. E quem nos dá mais detalhes sobre essa mudança é a presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB Bauru, a Ana Paula Radiguieri. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Nesp Notícias. Ana Paula, vamos começar falando então da decisão, do STF que põe fim à desaposentação. O que motivou, essa decisão e qual que é o impacto dela? Sim, hoje a decisão foi motivada mais pela questão econômica, O momento de crise, o momento de corte de gastos públicos é que os especialistas acreditam que tenha sido o motivo maior para, então, ter sido julgado da forma como foi a desaposentação. E como que ela começa a impactar na vida do trabalhador? Bom, as decisões, as pessoas têm entrado na justiça na expectativa de ter uma melhoria no valor da sua aposentadoria e todas que entraram, de um modo geral, teriam essa melhoria por conta de estarem contribuindo após a aposentadoria. Com essa decisão, aquela expectativa de melhora no valor da aposentadoria, ela cai por terra, Então, as pessoas que já estão recebendo benefício por conta de decisões judiciais devem se preparar para, em um curto espaço de tempo, ter uma redução no valor do seu benefício. Aquelas que não tinham obtido ainda essa decisão favorável, estavam aguardando, vai continuar da mesma forma como estava recebendo o seu benefício no valor que ele já vinha sendo recebido. Todas as pessoas que conseguiram esse direito na justiça, então, vão perdê-lo? Tem várias situações, Temos situações de pessoas que já obtiveram decisão definitiva sem recurso por parte do INSS, é o que nós chamamos trânsito em julgado. Existem pessoas que obtiveram liminares em grau de recurso, então cada caso terá que ser analisado. De um modo geral,
quem teve decisão com trânsito em julgado, onde não caberia mais recurso, deve se manter o benefício. Aquelas que estão recebendo por conta de liminares, estas provavelmente terão a redução no valor do benefício. E nesse caso, né, de redução no valor do benefício, a pessoa ela também vai ter que devolver o que ela já recebeu? A questão da devolução, existem algumas correntes no próprio judiciário quanto a essa questão. Existe a tese de que a aposentadoria é um benefício de caráter alimentar e, portanto, você não devolve alimentos, então não teria que devolver. Mas existe também uma tese de que, recebendo através de liminar, a devolução seria devida. Então, como essa questão não foi decidida pelo Supremo, caso a caso vai ter que se analisar os pedidos aí dessa questão. Num caso de ter que fazer essa devolução, ela teria que ser regulamentada, teria que ser definido como ela vai ser feita? Existe aí no INSS uma regra quanto à questão da devolução, que você não pode comprometer 30%, mais do que 30% do seu rendimento mensal. Então, no caso de devolução, não poderá ser comprometido mais do que 30% do valor do benefício. Isso também pode ser objeto de discussão na Justiça e o que o Judiciário decidir, o INSS também vai ter que observar. Nesse momento ele não vai fazer nada, porque ainda depende de ser publicada essa decisão, então isso deve acontecer por mais aí uns 60 dias, né? E em relação às pessoas que, por exemplo, estão aposentadas, estão pensando agora em voltar a trabalhar, elas vão ter que continuar contribuindo. Como Sim. fica essa questão específica? A questão do pagamento da contribuição previdenciária para quem retorna ao mercado de trabalho, ela é prevista em lei. Então, a lei diz que o aposentado que retorna ao mercado de trabalho, ele deve contribuir, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. E o Supremo Tribunal já disse que essa contribuição, ela é constitucional. Isso, há algum tempo atrás, o Supremo já disse. Então, pelas regras atuais, quem retorna ao trabalho, obrigatoriamente tem que contribuir sem nenhuma contrapartida, por conta da decisão aí do Supremo com relação à desaposentação. Não teria, então, nenhuma outra forma de não ter que pagar esse... Não, hoje não, porque foi resolvida dessa forma a questão pelo Supremo. Se ocorrer aí uma legislação, se o Legislativo criar lei específica sobre a desaposentação e o direito de aproveitar essas contribuições ou até recebê-las de volta depois que for encerrado o contrato de trabalho, aí sim as pessoas poderão buscar esse direito, né? Mas hoje o que nós temos de legislação não há contrapartida. Ana Paula, você atua, né, diretamente na área, com Sim. casos específicos. Qual que é a orientação que você deixa para as pessoas que estão nessa situação? Sim, bom, nesse momento nós ainda temos que aguardar a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal. Tem essas questões pontuais de quem tem liminar, quem já está recebendo, que talvez nesse acórdão seja regulamentada ou não. Então, o que nós estamos pedindo é para as pessoas aguardarem. Nesse momento não vai ocorrer nenhuma mudança no valor da aposentadoria para aqueles que já estão recebendo. Isso, como eu já disse, deve ocorrer aí dentro de uns 60 dias, só o ano que vem. Mas quem está recebendo por liminar deve começar a se preparar para sofrer uma redução no valor do benefício. Quanto aos atrasados, quanto à devolução, isso aí ainda deve demandar um tempo maior aí para discussão. Ana Paula, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente e todos esses esclarecimentos. Eu é que agradeço, estamos à disposição. A gente vai agora para um rápido intervalo, então fique ligado que nós voltamos já já.
estamos de volta para falar do tempo. Uma frente fria que passa pelo estado entre hoje e amanhã já trouxe chuva e ventos de até 57 km por hora nesta tarde em Bauru. Vamos saber qual a previsão para esta quinta-feira. Chove neste momento na maior parte do estado de São Paulo devido à passagem da frente fria e o tempo deve seguir instável até sexta-feira, quando ela se desloca para o Rio de Janeiro. Em Bauru pode voltar a chover hoje ainda e amanhã a qualquer hora do dia. Agora a umidade do ar está em 83%, são registrados ventos de 17 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi de 19 e a máxima chegou aos 31 graus. Nesta quinta-feira os termômetros variam entre 20 e 27 graus. Moradores do Jardim Redentor em Bauru tiveram um feriado diferente. A criançada aproveitou o dia livre para ir ao teatro. Ou melhor, o teatro é que foi até elas. No meio da rua, uma estrutura colorida chama a atenção. É o Teatro Portátil, da companhia Pia Fraus, instalado na Praça Alcides Pasquarelli. Os moradores fizeram fila para conhecer a atração e quem participou do espetáculo entrou num outro universo. Camila trouxe o filho Pedro, de 4 anos. Para ela, além de ser uma opção cultural, o teatro estimula a criatividade. A oportunidade para a gente sonhar, imaginar outras coisas, né? Sair um pouco da nossa realidade, né? E voar um pouquinho, isso é muito importante para qualquer idade. Sueli acompanhou os filhos Ítalo, de 10 anos, e Esther, de 6. Quem teve a ideia, sim, foi nota 10, porque de um modo geral, né, a gente tem essa falta, né, do incentivo cultural. Então eu gostei muito e espero que aconteçam mais vezes, né, que se tragam mais, não só para o nosso bairro, mas para a cidade de um modo geral. A ideia do teatro portátil é exatamente a portabilidade, a mobilidade, é levar o teatro para as pessoas e não esperar que elas venham até a gente. Então isso possibilita, a gente está aqui hoje no meio de uma praça, na rua, num bairro que está a 10 quilômetros do teatro mais próximo aí da cidade e está atendendo uma população que provavelmente nunca entrou num teatro. A peça A Última Árvore conta a história de uma espécie que precisa sobreviver na cidade grande e vencer os desafios da urbanização. Voltada para pessoas de todas as idades, busca incentivar a sustentabilidade. Tem um momento em que a gente fala em derrubar a última árvore e as crianças do espetáculo reagem, não! Elas vivem aquela coisa, elas entendem talvez a natureza muito melhor do que o adulto. A companhia de teatro Pia Fraus existe há 30 anos e já se apresentou em mais de 20 países pelo mundo. O cronograma do grupo prevê a apresentação da peça A Última Árvore em 20 cidades do estado de São Paulo. Em Bauru, o Jardim Redentor foi o escolhido, uma opção de cultura e lazer diferenciada para a comunidade. A iniciativa é financiada pelo PROAC, um programa do governo do estado que permite o investimento de empresas do setor privado em ações culturais. Com a possibilidade de levar o teatro para todos os lugares, quem faz a arte percebe os reflexos e a mudança na comunidade. Em algumas atividades a gente faz oficinas depois do teatro e a gente vê o quanto essa criança, que mesmo hoje com os dedos superativos, né, elas têm essa habilidade de criar, elas vivem, a gente tenta trazer esse mundo, na realidade a gente é que tenta se inserir no mundo em que elas vivem efetivamente, que é o mundo da criatividade, elas inventam a brincadeira o tempo todo. Então a gente traz esse sonho para os adultos também. Mas será que a criançada gostou da iniciativa? O que será que esses pequenos aprenderam com a peça? Que nós não podemos fazer poluição e derrubar as árvores. Eu aprendi que nós não podemos derrubar as árvores, colocar coisas ruins em vez de boas, porque isso não é do tipo que é bom. Com uma casa diferente e com suas crianças. Uma ótima iniciativa, né? O Nesp Notícias fica por aqui, mas volta amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Um bom restinho de feriado para você. Tchau!